Então agora nós vamos começar a falar de ambientes propriamente ditos, né? Que é um assunto extremamente interessante, que a mim particularmente é muito grato, eu gosto muito de trabalhar sobre isso. E eu vou dividir os ambientes em internos e externos, como eu disse antes, né? Os que têm a cobertura, que têm a proteção completa, e os externos que são abertos, são coisas diferentes. Lembrando que os edifícios, que são os conjuntos que formam os ambientes internos, são aqueles que formam também os espaços urbanos e, portanto, os ambientes públicos, né? E os ambientes públicos são espaços importantes porque eles são de caráter essencialmente democrático, né? Ou seja, todas as pessoas podem usufruir sem restrição de nada. Então vamos começar bem a questão dos ambientes, eu chamando agora de ambientes internos, definindo o seguinte: formas e cores, isso é uma lei importantíssima. São as formas e as cores que definem o caráter emocional, psicológico de um ambiente. Formas, claros escuros, volumetria, modelagem, noção de espaços, né, de profundidades, associadas às cores dessa composição formal, que define o caráter psicológico. O que quer dizer isso? Se um ambiente é mais difuso, mais suave, mais leve, mais matinal, mais tardio, no final do dia, começo da noite, se ele é mais ameaçador e estranho, inusitado, ou se ele é absolutamente calmo, sossegado, e cada um esses diferentes ambientes, quais deles nós devemos usar em cada ambiente. Então nós vamos tentar fazer uma análise de cada um deles para então facilitar a nossa opção na hora do projeto. Os americanos têm uma expressão maravilhosa para definir isso, né? Eles dizem que as formas e as cores definem o mood setting. Mood setting é uma expressão espetacular e que não tem uma tradução exata, né? Mood seria o clima interno, né? A percepção emocional de um ambiente, né? Como nós achamos bom, ruim, ameaçador, protetor, agradável, fresco, enfim, esse mood é o que é o nosso objeto de transferir para o ambiente que nós estamos trabalhando, né? Em função, claro, da expectativa do cliente. Uma das coisas mais difíceis talvez seja extrair, por exemplo, de um casal que está fazendo uma casa, e quando você pergunta para eles qual é a expectativa deles, o que eles gostam mais, o que eles gostam menos, eu primeiro já falei isso anteriormente. A mulher, 100% das vezes, diz que não gosta de luz fria, que prefere luz quente. Isso é uma regra 101% das vezes. Mas é difícil extrair deles exatamente esse aspecto do que eles pretendem para casa. Pessoas que gostam de coisas um pouco mais clássicas e um pouco mais, não dramáticas, mas um pouco mais ricas em termos de contrastes, e pessoas que gostam de uma coisa extremamente jovem, muito matinal, muito difusa. Alguns dizem que gostam de muita luz, os homens em geral dizem: eu gosto da casa muita luz, detesto casa mal iluminada. Só que eles esquecem de dizer o que eles consideram mal e bem iluminada, né? Porque se é de quantidade, se é de conforto, se é do tom, o que é o bem e o mal para cada um, né? E é uma coisa que nós temos que extrair isso, porque afinal o sucesso do trabalho vai depender de atingirmos ou não essas expectativas. Uma coisa que acontece hoje muito, principalmente nos trabalhos de interiores, é que as pessoas se servem dessas infinitas fotografias oferecidas nos sites de fotografias. Eu também uso sites de fotografias, não é uma crítica, mas as pessoas acabam definindo por fotografias aquilo que eles querem propor. Acontece que as fotografias não têm muito a ver com o próprio espaço que está sendo tratado, e com isso as pessoas constroem falsas expectativas. E não existe nada pior no projeto do que construir uma falsa expectativa e, consequentemente, não atendê-la, porque aí o cliente vai ficar 100% mal satisfeito. Então eu faço muita questão de extrair deles o que eles desejam, né? Ou que eles indiquem alguma coisa que eles viram, que gostaram, que eles gostariam que fosse dali para mais, né? Para que não haja frustração do cliente. O cliente se frustrado é uma coisa irremediavelmente perdida, né? Então, o que nós temos que falar de formas e cores? E aí vamos começar com pequenos conceitos de modelagem, né?
nós vamos ver isso em luminotécnica, mas é fácil de vocês entenderem que o índice de modelagem de um ambiente, é a única vez que eu vou usar um termo técnico. O índice de modelagem é aquele que demonstra a maior ou menor existência de sombras num ambiente. Então, o índice de modelagem é a relação entre a iluminância horizontal e a iluminância vertical. A iluminância vertical é aquela medida com o luxímetro na vertical, ela mede a luz que está correndo na superfície verticalmente. E a horizontal é a luz do plano. Essa iluminância é muito mais importante, porque nós não vemos planos horizontais, a não ser o plano de trabalho em frente a nós, ou no caixa, aquele plano de trabalho próximo. Fora isso, nós vemos enormemente as superfícies verticais. E, se vocês repararem, as normas falam apenas em iluminâncias horizontais, né? Depois a gente fala disso no 5º capítulo. Mas a modelagem é dependente da orientação, da direção da luz. De cima, de frente, né? Mais de cima, mais sombras. Mais de frente, menos sombras. Mais de cima, mais contraste. Mais de frente, mais difuso, menos contraste. Essa direção da luz vai dar a modelagem dos objetos da superfície de um ambiente e das faces de rosto do ambiente. Geralmente as pessoas esquecem que o ambiente, normalmente fotografado sem pessoas, será ocupado por pessoas. Então, a gente sempre tem que lembrar que deve haver luz frontal. Para a iluminação das faces, a luz frontal é importante. Mas a luz frontal é aquela que diminui as sombras e, consequentemente, ela pode tornar um ambiente extremamente monótono pela ausência de sombras. Consequentemente, o desafio está em manter pontos com claros escuros, dando plasticidade e interesse ao ambiente e, ao mesmo tempo, preservando a face das pessoas. Eu me refiro a ambientes de estar, onde a necessidade de um cenário mais interessante é fundamental. Em mesas de reunião já é diferente, as pessoas têm que ser bem iluminadas e o ambiente como um todo não precisa ter são rico do ponto de vista cênico. Já num restaurante, a tendência ao cenário cênico é óbvia por uma questão de interesse visual e de beleza final do ambiente. Porém, falar com as pessoas numa mesa de restaurante, onde não se escute e onde não se veja com clareza, é péssimo. Então, o restaurante é um dos lugares onde a iluminação frontal também é importante, assim como no ambiente de estar, onde você conversa com uma pessoa e tem que ver a face da pessoa para ver a expressão, ver inclusive o movimento de lábios, que é por aí também que a gente entende o que o outro está falando. Nas mesas de jantar, das salas de jantar, fundamental que não haja excesso de sombras, porque as lâmpadas de fachos concentrados dirigidos ao centro da mesa podem tender a afetar também a face das pessoas. Portanto, a distribuição dos pontos, a locação correta é o segredo da sala de jantar. Nós vamos ver essa questão mais tarde. Realmente, quando eu fizer o curso Desenhando com a Luz, eu vou abordar isso com um pouco mais de facilidade. Agora nós vamos ter que falar genericamente, porque não haveria tempo para abordar tantos itens quanto necessários. E talvez eu faça também alguns inserts por aí, Instagram, enfim, YouTube, coisas assim, só para esclarecer que lembrem-se que certas coisas são evitáveis e isso pode melhorar bem os seus projetos. Então, voltando a lembrar que a modelagem é o índice da plasticidade ou da volumetria do ambiente, define a quantidade de claros escuros, de contrastes, e quanto maior o índice horizontal, quer dizer, maior o índice vindo de cima, da luz de cima, sobre a luz de frente, maior será a modelagem, né? E o que conta para nós não é esse número, o que conta para nós é se há mais luz vinda de cima ou mais luz vinda de frente. E quanta luz vem de baixo para cima no rebatimento, né, da superfície, do plano de trabalho. Que na mesa de trabalho, no plano da pia, tanto do banheiro quanto do lavabo. O lavabo é um banheiro específico, não pode ser considerado um banheiro, mas no banheiro, que é onde você se trabalha maquiagem e barba, etc., o cabelo todos os dias, a luz que vem de baixo é muito importante. Então, seria desejável planos claros mais do que planos escuros. Mas, enfim, a modelagem é um fator que vai nos dar essa questão de que as formas dos objetos,
as texturas das superfícies, que vão ser mais ou menos plásticas conforme a direção da luz, associadas à cor, vão dar uma impressão emocional diferente umas das outras. Por exemplo, aqui nós estamos vendo um dia de sol e luz, evidentemente as sombras são quase verticais e, portanto, é perto do meio-dia, né? Há uma quantidade de sombras e uma variação de contrastes de claros e escuros bastante grande e o ambiente é interessante. Ao contrário, aqui nós não temos luz vinda de cima, porque a luz de cima atravessa um colchão de nuvens que funciona como um difusor e toda a luz que chega aos prédios vem de todas as direções, então não há sombras e todos os edifícios têm mais ou menos o mesmo padrão de sombras, o que torna todos eles extremamente desinteressantes, e a falta da luminosidade, de uma intensidade maior, transforma também todos eles em menos coloridos. E por isso que os ambientes nublados são tão menos interessantes do que os de dia com sol claro, né? Então falamos das formas, da direção da luz, da plasticidade, da modelagem, vamos falar das cores. Associando formas e cores é que nós temos a impressão que nós desejamos, né, alcançar. Nós vamos ter ou não a impressão que nós queremos desejar para um ambiente. Aqui é uma cena de luz mista, difusa e direta, céu azul, nuvens, onde há uma forte identificação das cores, predominância das cores frescas da manhã e uma intensidade de luz muito maior. Aqui, a predominância das cores do sol da tarde, com intensidades muito baixas, numa impressão absolutamente diferente da foto anterior. A foto anterior é muito mais energética, muito mais cheia de energia e, de fato, os comprimentos de onda desse momento são mais faixa de ondas curtas, manhã, sol com tonalidade mais... O sol tem sempre luz branca, né? Mas, na verdade, quando ele atravessa as nuvens e rebate na água do mar, que absorve muito vermelho e devolve o azul, ele se transforma em luz mais branca, azulada, do que a do sol do final da tarde. Então, um é fresco e o outro é mais preparado para o descanso da noite. Um é mais ativo e o outro é mais relaxante. Além dessas impressões de formas e cores, a gente também tem que lembrar que, fora as necessidades estéticas, nós temos também que pensar em requisitos luminotécnicos, principalmente de quantidade e qualidade luminosa. Então, como princípio geral, são prioritários o controle do ofuscamento, porque onde há ofuscamento não há boa visualização e, consequentemente, não há prazer visual. Não há como se ter prazer numa coisa que está incomodando profundamente a nossa visão. Segundo, é buscar a inexistência de manchas exacerbadas no ambiente e garantir a quantidade suficiente de luminosidade nos planos de trabalho e numa boa composição de intensidades entre todas as superfícies de um ambiente. Aqui nós vemos aquela questão do ofuscamento, onde temos a eliminação da fonte causadora do ofuscamento, nós conseguimos ver o indivíduo, e onde nós não temos a proteção e temos a luz ofuscante, nós não conseguimos ver o entorno. Aqui um ambiente absolutamente difuso, correto, mas cheio de manchas, porque os fachos não foram corretos e a locação deles também não. Então, esse ambiente é correto, é honesto, mas essas manchinhas podiam ter sido evitadas com a escolha correta do facho luminoso. Idem aqui, eu não estou mostrando aberrações de fachos luminosos, estou mostrando ambientes que são facilmente encontráveis para ver que se o facho não tivesse, se as paredes não tivessem manchadas, o ambiente seria muito mais elegante, né? E aqui a quantidade luminosa, mostrando que uma luminária assemelhada num caso e no outro, tendo um ambiente com piso cinza e mesas marrons, tem menor luminosidade do que aquele que tem, ao contrário, os seus acabamentos todos claros. Então, a reflexão dos móveis com a luz refletida dos móveis para o teto faz o teto muito mais claro e a impressão luminosa muito maior. Embora possa até não haver toda essa diferença de luminosidade no plano de trabalho, mas o ambiente de cima é muito mais confortável para uso permanente do ser humano no lugar de trabalho do que o de baixo, né? Uma outra coisa que eu vou mostrar, já falamos um pouco antes, é que
Obviamente, pelo fato de ser monótono ou não monótono, nós temos uma preferência muito clara pelos ambientes ensolarados contra os dias nublados, né? Essa é uma foto que meu filho me mandou, que ele chamou de o mesmo ambiente com 2 sistemas de iluminação diferentes, né? O de cima é o ambiente com neblina, com um pouco de um dia nublado, bem fechado, onde não se veem as cores e onde não se percebem formas. E o de baixo é a mesma paisagem, na mesma posição, com o dia ensolarado, com sombras e diferenças de volumes para cada uma das edificações, e a tonalidade e a cor que aparecem vivamente, que não aparece na parte de cima, né? A mesma solução, a vista do Morumbi, com diferentes tonalidades, bem final do pôr do sol, final do dia e manhã, para mostrar como nós preferimos a iluminação em que a plasticidade é um fato. Contrariamente a isso, então, nós temos o ambiente nublado, que tira sombras e que tira cor. A vista de Hong Kong, que é uma cidade extremamente interessante do ponto de vista da volumetria das cores, dos edifícios são muito bem elaborados, e no meio de um céu nebuloso como esse, as cores se vão e as formas também desaparecem. O que tem aqui ainda um pouco de brilho do lado direito, em cima dos vidros espelhados. De novo, o dia nublado, sem nenhum interesse, uma paisagem de Veneza com um dia nublado, se contrapondo a um dia ensolarado, onde a gente pode ver a diferença de mood, de humor, de impressão, de clima psicológico, onde a luz é farta e as cores aparecem vivamente juntamente com as formas. Então, as formas e as cores definem essa impressão que nós temos, né? Aqui não temos as cores de Veneza, mas temos as formas e o valor enorme de uma arquitetura belíssima da Praça de São Pedro, né? E aqui uma pequena paisagem de Paraty para mostrar como as cores, mesmo que um dia que não tem tantas formas, não tem tanta acentuação cênica, as cores podem definir um cenário vivo, alegre, que se contrapõe aos dias nublados. De novo as formas, ainda aqui dentro da água do mar, e toda a diferença de aspectos, digamos, psicológicos de uma impressão, de uma situação natural contra as outras. Portanto, ainda as formas são capazes de nos dar impressões muito diferentes de uma mesma paisagem, não é? Aqui temos a mesma montanha e os lençóis maranhenses, contra as areias são areias e são dunas com a mesma impressão de volumetria que a das areias do deserto, mas os tons das cores mudam radicalmente a impressão. Aqui também o céu muito rosa no final do dia, contra o vermelho intenso do final do dia, mas o simples fato de ter um vermelho intenso muda completamente a impressão do ambiente. Ou Torres del Paine, iluminadas durante a manhã e iluminadas durante a tarde, onde as cores também mudam a impressão da paisagem. Então, já que a luz difusa é menos interessante e mais monótono, é desejável que ela seja sempre combinada com pontos de ênfase, formando áreas um pouco mais cênicas e gerando interesse e animação para a paisagem. A variação da luz difusa com pontos de ênfase é aquilo que nós desejamos para a maior parte dos nossos ambientes criados, né? Que nós vamos desenhar. Então nós vamos ver algumas diferenças. Eu separei algumas fotos da maquete da cidade de Xangai, que é um espaço enorme com uma maquete 1:25 mais ou menos, onde a gente pode circular em torno dessa maquete e identificar as partes da cidade que os turistas, como eu no caso, estávamos visitando, mas a maquete definia muito bem o todo da cidade, né? O conjunto da cidade. E nessa maquete, se nós olharmos bem as fotografias, nós vamos ver que ela é muito bem iluminada, a maquete é interessante, e eles fizeram exatamente um dia nublado, numa boa parte da maquete, como a gente pode ver aqui, e em alguns pontos eles colocaram uma luz bastante concentrada, de maneira que houvesse muita sombra de um edifício sobre o outro e eles brilhassem muito mais, porque uma das características do dia nublado é que existe uma menor intensidade luminosa por conta do filtro, que são as nuvens, e consequentemente uma menor quantidade de cores, uma menor variedade de cores. Então, essa é uma também das características da luz difusa contra a luz difusa do dia nublado contra a luz direta e rica do dia ensolarado. Então nós podemos ver aqui que existem áreas, como por exemplo nessa parte, onde há uma riqueza visual muito grande
e outra parte de luz difusa muito empobrecida, sem contar essa área escura, né? E no caso desse outro trecho, onde a gente vê a variedade de sombras aqui dessa área iluminada com o facho concentrado, em contrapartida a área difusa, que tem muito menor interesse visual, e novamente do outro lado, esse elemento de um lugar chamado Pudong, que é uma torre, que fica bastante identificado com a luz direta e enriquecendo muito o ambiente, né? Então isso foi simplesmente para a gente poder dizer na natureza como se comporta a luz na cidade, por exemplo, de um dia nublado contra um dia ensolarado. Então eu coloquei aqui um quadrinho onde a gente tem, no caso do dia nublado, a luz difusa, o filtro são as nuvens, ela é uma luz oriunda de diversas direções por conta do filtro translúcido, que são as nuvens, portanto é uma luz de característica multidirecional. Ela tem ausência quase completa de sombras e de contrastes, né, de claros e escuros, e portanto a uniformidade das iluminâncias é a característica predominante. A ausência de cores ou a diminuição da riqueza de cores se deve à baixa intensidade luminosa por conta da perda luminosa do filtro, que são as nuvens. E a aparência é um pouco mais cinza, um pouco mais uniforme, homogênea em termos de cor. O resultado é um ambiente muito mais monótono, muito menos estimulante do ponto de vista visual e mais pobre também do ponto de vista visual. No contrário, o dia ensolarado tem luz direta, porque não há filtros, né? Não há filtro de nuvens. A luz é oriunda de uma origem única, que é o ponto focal é o Sol, portanto ela é unidirecional. Ela tem muito maior riqueza de sombras, principalmente conforme a orientação do Sol, né? E nesse caso a variedade luminosa é muito grande por conta da diferença de luminâncias. As cores estão muito mais presentes, tem uma variedade maior de cores conforme a cidade, as árvores, as flores, etc. Isso se deve à alta intensidade luminosa, onde não há filtros, né? E o resultado é um resultado muito mais interessante, muito mais rico, porque existe uma quantidade maior de contrastes e o ambiente, evidentemente, tem muito maior variedade e estímulo visual. Aqui uma fotografia novamente de um ambiente de praia de céu nublado, e reparem que o mar é cinza, porque não existe, a luz refletida é de cor cinza das nuvens, predominância, né? E aqui uma fotografia da Praça de São Pedro, onde a gente pode ver que a colunata de Bernini é bem evidenciada, porque existem sombras fortes evidenciando a característica arquitetônica do lugar. Então, evidentemente, nós preferimos esse tipo de paisagem do que a paisagem do dia nublado. Eu fiz um outro quadrinho aqui, que eu acho que também é interessante para vocês acompanharem, onde eu coloquei lado a lado as características de dia nublado e dia ensolarado, chamando então, já nós vamos entrar na parte de interiores, que é o que nós queremos comentar, né? Chamando de luz difusa e de luz cênica. Então eu coloquei fotografias para que vocês vejam a que me refiro quando eu falo de luz difusa e a que me refiro quando eu falo de luz cênica. Então, do caso da luz difusa, nós já falamos que ela é multidirecional, enquanto a luz cênica é predominantemente unidirecional, foco a foco, mas há uma grande diferença, uma grande possibilidade de orientações diferentes dentro do mesmo ambiente. Mas o facho em si é predominantemente da mesma direção. Não é um facho aberto, difuso, que produz luz em todas as direções. Então nós vamos obter uma grande ausência de contraste no caso do dia nublado e uma grande variedade de contrastes, uma forte presença de contraste no dia ensolarado. Uniformidade luminosa na luz difusa e variedade de intensidades, principalmente luminâncias, no caso da luz cênica. A luz difusa com baixa intensidade e a luz cênica com alta intensidade luminosa. Resultado de monotonia na luz difusa e de riqueza de formas e de cores na luz cênica. Pobreza visual, riqueza visual. Então, abaixo nós temos um dia bastante nublado, com muita neblina da umidade do mar, e um dia bem nublado, sem formas, num campo, num encontro num vale, numa montanha. Do lado direito, dois exemplos de mar com luz plena, com o dia ensolarado, sombras dos coqueiros, inclusive, sobre o mar, e uma paisagem de montanha com a riqueza visual bastante grande. Para comparar, o que nós vamos falar a partir de agora, né, a respeito de luz difusa e de luz cênica. Quando eu me referir à luz difusa, eu vou me referir a essa uniformidade que a gente vê à esquerda aqui,
ou então é essa outra uniformidade, ou essa menor quantidade de sombras da foto do lado esquerdo. E quando falar de dia ensolarado ou de luz cênica, vou me referir a essa variedade de tons e de formas, sombras do lado direito, né? Também nós temos, por exemplo, quem se interessar por ver com mais detalhes, poderá procurar estudos de aulas de fotografia, porque a fotografia usa demais essa questão das sombras, né, dos claros e escuros, e de como colocar a luz no fundo, na frente, de baixo para cima, para compensar as formas. E aqui a gente tem um quadrinho de 9 situações, né, desde a luz difusa de frente, que é aquela que nós desejamos quando temos convívio social, até a luz de frente, forte de frente, e a luz de cima, como seria a luz do meio-dia, né? As luzes de lado, com um pouco mais de inclinação, menos de inclinação, forte inclinação, deixando uma imagem muito mística e muito misteriosa, né? E a luz de baixo para cima, que para nós é muito importante quando nós queremos melhorar a representação da fisionomia de uma pessoa, né? E que é uma luz que a gente usa muito a partir dos rebatimentos das luzes, ou de trabalho, ou de bancada de trabalho, ou de banheiro, enfim, essa composição de luz de baixo para cima, de luz de cima para baixo, numa direção conveniente para mostrar o rosto, é uma das coisas que a gente pode usar para fazer também uso em paredes, em texturas, objetos de mesa, etc. Aqui realmente é uma questão das faces. Esse é um ensaio de fotografia, uma aula de fotografia, e aqui vocês podem ver até que tipo de fachos, a posição dos fachos e o contraste entre fundos muito claros e fundos muito escuros, né? É uma forma da gente começar a aprender um pouquinho mais sobre a iluminação e o efeito sobre a face. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre face especificamente.